O anúncio feito pela China pegou o mundo de surpresa. Uma mudança histórica em sua política monetária começou a alterar os rumos da economia global, colocando uma pressão inédita sobre o dólar americano. O governo Trump, sempre atento às movimentações da potência asiática, reagiu imediatamente. Analistas destacam que a decisão chinesa de ampliar a internacionalização de sua moeda, o yuan, sinaliza uma tentativa clara de reduzir a dependência global do dólar, algo que há anos estava nos planos de Pequim. A reação dos mercados foi imediata. Bolsas ao redor do mundo registraram oscilações bruscas e investidores buscaram respostas rápidas sobre o impacto dessa guinada chinesa. Enquanto isso, os Estados Unidos se veem diante de um desafio geopolítico e econômico que ameaça seu papel de hegemonia financeira global. Segundo o capítulo, o que está em jogo não é apenas uma decisão técnica de mercado, mas um movimento estratégico de longo prazo. A China vem investindo em acordos bilaterais, rotas comerciais e parcerias que fortalecem o uso do yuan em transações internacionais. Com essa mudança, países que antes dependiam exclusivamente do dólar começam a diversificar suas reservas, abrindo espaço para um novo equilíbrio no sistema financeiro mundial. Para o governo Trump, acostumado a usar o poder do dólar como instrumento de pressão econômica e política, essa transformação representa um risco direto à sua influência global. A questão é, até onde a China está disposta a ir para desafiar a moeda americana? Terceiro capítulo. A pressão inédita sobre o dólar gera uma série de incertezas nos mercados. O temor é que a confiança na moeda americana comece a ser corroída, afetando diretamente a economia dos Issarawara. Historicamente, o dólar sempre funcionou como refúgio seguro em tempos de crise, mas o movimento da China pode mudar esse paradigma. Especialistas afirmam que, caso mais países passem a adotar o yuan como alternativa, o dólar poderá perder parte de sua relevância internacional. Para Trump, isso não é apenas um problema econômico, mas também político. A perda de influência do dólar significa perda de poder dos Estados Unidos no cenário global, algo que sua administração dificilmente aceitará passivamente. A mudança da China é vista como histórica, porque não se trata apenas de um ajuste financeiro, mas de uma estratégia de reposicionamento global. Pequim vem construindo ao longo das últimas décadas um caminho sólido para desafiar a supremacia do dólar e agora parece estar acelerando o processo. Através de acordos energéticos com países do Oriente Médio, da ampliação da iniciativa Cinturão e Rota e de parcerias estratégicas com Rússia, Índia e diversas nações africanas, a China prepara o terreno para consolidar o yuan como moeda de referência. Essa movimentação coloca os Estados Unidos em uma posição delicada, já que boa parte de sua força geopolítica se apoia na centralidade do dólar. O governo Trump, diante desse cenário, precisa escolher entre confrontar diretamente Pequim ou buscar negociações que evitem uma ruptura abrupta. Quinto capítulo. A reação dos investidores globais mostra como essa decisão chinesa mexe com a confiança do mercado. Títulos do Tesouro Americano, tradicionalmente vistos como ativos seguros, sofreram pressões, e muitos investidores passaram a buscar alternativas em ouro e moedas emergentes. Isso demonstra que o impacto vai além da relação bilateral entre China e Estados Unidos. Países europeus, por exemplo, também observam com cautela, pois uma desvalorização prolongada do dólar pode alterar suas próprias reservas cambiais. Para os países latino-americanos, que historicamente dependem de dólares para comércio exterior, o desafio é ainda maior. Como se adaptar a um possível novo sistema em que o yuan ganha força? Essa dúvida paira sobre governos e bancos centrais de todo o mundo. Sexto capítulo. Para Trump, a questão se torna também política e eleitoral. Conhecido por sua postura firme diante da China, o ex-presidente norte-americano precisa demonstrar que ainda tem meios de proteger os interesses dos Issarawara. Em discursos recentes, ele enfatizou que não permitirá que a moeda americana seja desvalorizada diante de jogadas desleais da China. Entretanto, especialistas lembram que o problema é estrutural e não pode ser resolvido apenas com retórica. A dependência global do dólar é um privilégio que os Estados Unidos desfrutaram por décadas, mas a ascensão chinesa indica que esse poder não será eterno. Trump
precisa lidar com a realidade de que o mundo está mudando rapidamente e que a China vem ganhando espaço em setores antes dominados pelo Ocidente. 7º capítulo. Outro ponto que chama a atenção é o impacto no comércio global. Se empresas e países passarem a adotar o yuan em contratos internacionais, isso reduzirá a necessidade de dólares em circulação, enfraquecendo o poder de compra da moeda americana. Grandes companhias já começam a considerar acordos em múltiplas moedas, evitando a dependência exclusiva do dólar. Esse cenário representa um desafio direto para Wall Street, que sempre se beneficiou da centralidade da moeda norte-americana nos negócios globais. Para Pequim, esse é um passo crucial para consolidar sua influência. Já para Washington, é um alerta vermelho que exige respostas rápidas. A disputa pela moeda dominante não é apenas econômica, mas também simbólica. Quem controla a moeda controla boa parte das regras do jogo global. Olha do capítulo. O temor do governo Trump é que essa mudança cause uma reação em cadeia. Se bancos centrais ao redor do mundo reduzirem suas reservas em dólar, os Estados Unidos terão mais dificuldade em financiar sua dívida pública. Esse cenário pode pressionar a economia americana, elevar juros e aumentar a inflação interna. Analistas alertam que o poder de emitir a moeda global deu aos yuan vantagens únicas por décadas, permitindo déficits maiores sem grandes riscos. No entanto, se essa posição começar a se enfraquecer, o impacto para a vida dos americanos será direto. Aumento no custo de vida, encarecimento de importações e menor influência em negociações internacionais. O desafio é gigantesco e Trump sabe que não pode ignorar o recado que vem de Pequim. 9º capítulo. No campo diplomático, a movimentação da China também traz consequências relevantes. Países que buscam reduzir sua dependência dos Estados Unidos podem enxergar no yuan uma alternativa atraente. Isso fortalece alianças estratégicas da China e amplia sua rede de influência. Para Trump, que sempre defendeu a ideia de colocar o yuan em primeiro lugar, esse movimento é uma ameaça à sua visão de mundo. Ele sabe que não basta apenas proteger a economia doméstica. É preciso também garantir que o país continue ditando as regras no cenário internacional. A disputa com a China, portanto, vai muito além das tarifas ou do comércio. Trata-se de uma batalha pela liderança global, e a moeda é uma das armas mais poderosas nesse tabuleiro. 7º capítulo. A população americana começa a sentir os reflexos dessa disputa. Nos últimos meses, aumentou o debate interno sobre a necessidade de proteger empregos e fortalecer a indústria nacional frente à ascensão da China. Trump, ao explorar esse discurso, encontra terreno fértil para reforçar sua narrativa de que é o único capaz de enfrentar Pequim. Entretanto, economistas alertam que a solução não é simples. Reverter décadas de dependência do dólar como ferramenta de poder exige mudanças profundas na economia americana. Isso inclui investimentos em inovação, acordos estratégicos e fortalecimento de setores que garantam competitividade frente à China. A luta pela supremacia global entra em uma nova fase e o desfecho ainda é incerto. À medida que a disputa monetária avança, o debate se intensifica dentro dos próprios Estados Unidos. Há quem defenda medidas radicais, como impor restrições às transações em yuan ou até mesmo revisar acordos comerciais com países que decidam adotar a moeda chinesa. No entanto, especialistas alertam que esse tipo de postura pode isolar ainda mais os ilhabisiwa e acelerar o movimento contrário ao dólar. O governo Trump precisa equilibrar firmeza e diplomacia. Se for muito agressivo, pode perder aliados históricos. Se for muito passivo, pode parecer fraco diante da China. Esse dilema mostra o quão complexa é a transição em curso. Afinal, não se trata apenas de política monetária, mas de uma mudança que toca em questões estratégicas de poder global. O 2º capítulo. O mercado financeiro observa cada passo com atenção redobrada. Fundos de investimento, bancos e companhias multinacionais sabem que uma mudança estrutural na ordem monetária pode gerar perdas ou ganhos bilionários. Muitos já se preparam para um cenário em que o dólar não será mais a única referência segura. A diversificação de reservas cambiais ganha força, com mais espaço para ouro, euro e, claro, yuan. Esse movimento indica que, mesmo que a supremacia do dólar não acabe de imediato, sua força exclusiva está sendo corroída. A China, com sua paciência estratégica, trabalha no longo prazo, e esse planejamento contrasta com a urgência política que Trump demonstra em seus discursos. É um jogo de resistência, e cada movimento tem impacto global. 3º capítulo. O campo militar também não pode ser ignorado nessa equação. Embora a disputa seja essencialmente econômica, a moeda e o poder militar sempre caminharam lado a lado na história das grandes potências. Se o dólar enfraquecer,
poder, os Estados Unidos terão menos recursos para sustentar sua rede de bases pelo mundo. Isso pode abrir espaço para a China avançar em regiões estratégicas, como o Mar do Sul da China e o Oriente Médio. Trump, ciente disso, reforça constantemente a importância de manter o orçamento de defesa elevado. Ele sabe que a percepção de força é fundamental para conter a expansão chinesa. Porém, sustentar esse nível de gasto em um cenário de moeda enfraquecida será um enorme desafio. 14º capítulo. Nos bastidores, diplomatas americanos tentam articular respostas com aliados históricos, como União Europeia, Japão e Austrália. A ideia é formar uma frente conjunta que limite a expansão do yuan. No entanto, nem todos estão dispostos a entrar em conflito direto com Pequim. Muitos países enxergam vantagens em diversificar suas reservas e reduzir a dependência dos Estados Unidos. Essa divisão fragiliza a estratégia de Washington e fortalece ainda mais a China. Trump critica publicamente essa postura, acusando aliados de fraqueza, mas a realidade é que o poder de atração econômica chinesa se tornou grande demais para ser ignorado. Essa disputa não se resume a 2 países, mas a uma reorganização global em que cada nação busca garantir seu espaço. 15º capítulo. Dentro da China, o movimento é celebrado como um marco histórico. A imprensa estatal destaca a nova era da moeda chinesa e reforça o discurso de que o país está finalmente colhendo os frutos de décadas de planejamento. Para a população, isso é motivo de orgulho nacional, fortalecendo o sentimento de que a China está destinada a ocupar um papel central no mundo. Esse apoio interno dá ainda mais força ao governo de Pequim para enfrentar eventuais represálias de Washington. Enquanto Trump busca apoio popular através do medo da perda de poder, a China mobiliza sua população com o otimismo de um futuro promissor. A disputa, portanto, também se torna uma batalha de narrativas, e cada lado procura convencer o mundo de que está no caminho certo. 16º capítulo. Os mercados emergentes se encontram em posição delicada. Países da América Latina, da África e do Sudeste Asiático precisam decidir se seguirão alinhados ao dólar ou se abrirão espaço para o yuan em seus sistemas financeiros. Essa escolha não é simples, pois envolve riscos econômicos e diplomáticos. Se optarem pelo dólar, podem perder oportunidades de investimento vindas da China. Se escolherem o yuan, correm o risco de enfrentar retaliações americanas. Essa tensão mostra como a disputa entre as 2 maiores potências impacta diretamente o cotidiano de nações menores. Para Trump, é fundamental evitar que esses países se alinhem à China, pois isso enfraqueceria ainda mais a posição dos imperiais no cenário internacional. 17º capítulo. A tecnologia também entra no centro da disputa. A China tem avançado em sistemas de pagamento digitais e no desenvolvimento de uma versão digital oficial do yuan, o chamado e-CNY. Esse projeto pode acelerar a internacionalização da moeda, facilitando transações e reduzindo a dependência do sistema financeiro ocidental, dominado pelo dólar. Os Estados Unidos, por sua vez, ainda discutem os riscos e benefícios de criar um dólar digital. Trump critica a ideia, temendo perda de privacidade e controle. Entretanto, especialistas argumentam que sem inovação tecnológica, os EU ficarão para trás. A moeda do futuro não será apenas papel impresso, mas sim sistemas digitais capazes de movimentar trilhões em segundos. Nesse campo, a China parece estar um passo à frente. 18º capítulo. O setor energético é um dos mais afetados. Grande parte do comércio global de petróleo é feito em dólares, no chamado petrodólar. A China, maior importadora mundial de petróleo, vem negociando diretamente com países produtores, como Rússia, Irã e Arábia Saudita, para usar o yuan nas transações. Se esse movimento ganhar força, o impacto no dólar será profundo, já que sua estabilidade sempre esteve ligada ao controle sobre o comércio de energia. Trump observa esse cenário com preocupação e pressiona aliados do Oriente Médio a manterem o dólar como referência. Contudo, diante da força do mercado chinês, muitos produtores podem preferir diversificar e garantir novos canais de venda, mesmo que isso desagrade Washington. 19º capítulo. À medida que os meses avançam, fica claro que o dólar não perderá sua posição de uma hora para outra, mas o processo de erosão já começou. Cada decisão de um banco central, cada contrato de energia em yuan e cada inovação tecnológica chinesa representam pequenos golpes na supremacia americana. Trump sabe que esse é um desafio de longo prazo, mas tenta transformar o tema em uma questão imediata, apelando ao nacionalismo para mobilizar apoio. Ainda assim, economistas alertam que discursos inflamados não são
são suficientes para conter uma mudança estrutural. A resposta dos EUA precisará ser estratégica, com investimentos, alianças renovadas e reformas internas que devolvam competitividade à economia americana. Visualize no capítulo. O futuro da disputa entre China e Estados Unidos ainda é incerto, mas uma coisa já está clara. O mundo entrou em uma nova fase. A moeda, que antes parecia apenas um detalhe técnico da economia, se transformou no campo de batalha mais importante do século XXI. Trump enfrenta o desafio de manter a confiança no dólar, enquanto a China trabalha pacientemente para ampliar a influência do yuan. O impacto será sentido em todos os cantos do planeta, desde os grandes investidores de Wall Street até os consumidores comuns que verão mudanças nos preços e no custo de vida. Essa é uma guerra silenciosa, travada não com armas, mas com cifras, acordos e estratégias. E seu desfecho pode redefinir o equilíbrio global por muitas décadas.